Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco, amém? Que bom vê-los aqui nessa noite. Que bom que você está aqui, separando este momento para o nosso Deus. Eu convido a você a ter esse momento, né? Separado, que você venha estar ouvindo a voz de Deus, que você possa sentir a presença dEle, porque Ele está aqui neste lugar, e aí na sua casa também. Eu convido a você a abrir a palavra de Deus, que está em Romanos 14, 17. Aleluia. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Vamos ler novamente? Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Nós estamos aqui pedindo, Senhor, venha o teu reino neste lugar, né? E eu acredito que Ele se faz presente nessa noite. Eu convido a você a fechar os teus olhos e comece a buscar a presença dEle, pedir, Senhor, venha, Senhor, sobre a Tua igreja. Senhor, vem sobre nós, Senhor, nessa noite. Nós pedimos, Senhor, que a Tua presença, Senhor, venha descer, Pai, e nós possamos sentir a Tua presença. Senhor, que nós possamos, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor, nesta noite. Senhor, onde está, Senhor, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então nós invocamos a Tua presença nessa noite. Senhor, vem, Tu és bem-vindo, Senhor, em nome de Jesus. Se você recebe o Espírito Santo de Deus, aplauda Ele com toda a sua alegria, com toda a sua força, e falando para Ele, Senhor, tudo pode falhar, mas o Teu amor nunca falhará o amor do Senhor. Aleluia! E as palmas louvam o Senhor. Nada vai nos separar do amor do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? O amor do Senhor nunca falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, mas Teu amor não falhar. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, mas Teu amor não falha, pois Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha, Jesus.
que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Você pode declarar? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Levante suas mãos e declare: fazes que tudo coopere para o meu. Você pode falar para o seu Deus? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Aleluia! Porque nós nos rendemos ao Senhor, nós nos lançamos aos seus pés. Aleluia! Porque nós dizemos: Senhor, nós confiamos em Ti. A minha escolha é confiar em Ti nessa noite. Aleluia, Ele está aqui. Se lance na presença dEle, porque o Senhor está aqui nessa noite. Se renda, se renda, se renda na presença dEle, se renda. Fale: Senhor, o Senhor tem liberdade para agir, Senhor, sobre a minha vida. Oh Jesus, Senhor tem liberdade. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, alegria no Espírito Santo. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. E sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Aleluia! Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, ao sol me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. E sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim e pra você.
existe outra salvação. Oh, Jesus, o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Aleluias, aleluias, aleluias. Bem suave, eu me lanço aos teus braços. Vamos declarar isso? Declare com toda a tua fé: eu me lanço. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Aleluia! Oh, Senhor! Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós declaramos que não somos nada sem Ti. Nós declaramos que não somos nada, nós precisamos do Senhor. Recebe-nos, ó Pai. Cobre-nos com a Tua misericórdia, com a Tua bondade nesse dia, no nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor, aleluia. Aleluias, 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 aleluias. Eis-me aqui, Senhor, aleluias. Aleluias. Glórias ao Teu nome. Glórias ao Teu nome, Senhor. Você pode aplaudir Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós estamos aqui porque queremos nos render a Ti. Queremos nos lançar ao Teu braço. Nos lançar aos Teus braços nesta noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Digno de toda honra, digno de toda glória. Aleluia. 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 Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Vou pedir para você se sentar por um instante. Obrigado, louvor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Cada vez mais. Com amor, com a graça dEle. Glória a Deus. Maravilhoso estarmos aqui. Podermos adorar o nosso Deus. É maravilhoso nós estarmos aqui em comunhão, podemos olhar um para o outro. Isso é tremendo, né, queridos? Como é bom. A palavra do Senhor diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E esse tempo é precioso, esse tempo é maravilhoso. E eu glorifico a Deus por nós podermos viver isso. Eu queria dar continuidade, né, queridos? Hoje nós vamos encerrar essa conferência falando a respeito do Venha o Teu Reino. Durante todo o mês de julho, nós falamos sobre Venha o Teu Reino. E queridos, eu não sei você, mas durante esses dias, essas ministrações, eu tive experiências lindas com Deus. Estou lendo livros a respeito deste tema. E estou ansioso por esse dia, por esse momento onde nós vamos viver o reino dos céus. Mas nós aprendemos aqui, nós falamos a respeito da oportunidade que nós já temos de manifestar o reino de Deus. Através das nossas atitudes, através da nossa maneira de viver aqui na terra.
nós podemos fazer a vontade do Senhor e manifestar o reino dele. No primeiro dia, né, na primeira mensagem, para você entender aí o contexto da situação, nós falamos sobre ter acesso ao reino de Deus. O que é necessário para ter acesso ao reino de Deus? Jesus, por várias vezes, foi indagado a respeito disso. Uma das passagens, um jovem muito rico chega para ele e fala: Senhor, como eu faço para herdar o reino de Deus? E a passagem diz que Jesus conversa com ele e fala sobre algumas coisas que ele precisava fazer, mas ele acabou não obedecendo. Mas a nossa ideia era fazer com que todos entendam que é necessário fazer algo para que você obtenha esse direito ao reino de Deus, esse acesso ao reino de Deus. E foi então falado a respeito de algumas coisas que é necessário o homem fazer, como reconhecer Jesus, né, como Senhor e Salvador da sua vida. A própria palavra dele no livro de Mateus, no capítulo 10, 32, ele mesmo falando que diz: todo aquele que me reconhecer aqui na terra, eu o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. Depois foi falado de João 3, que diz que é necessário nascer da água e do Espírito para que eu possa entrar no reino de Deus. E foi explicado a respeito do batismo, das águas, do batismo do Espírito Santo. E também foi dado já um exemplo de manifestar o reino de Deus através da comunhão da Santa Ceia, que nós vamos ter na próxima semana. E temos todo mês essa oportunidade de manifestar o reino de Deus, trazendo à lembrança o sacrifício de Jesus na cruz, por mim e por você. O segundo domingo foi falado em manifestar o reino de Deus através da fé. Eu usei aqui alguns exemplos para poder falar sobre a fé. Fé é sobrenatural, fé é milagre, fé é impossível, fé não é algo do homem, fé não vem de mim e de você. Nós vemos até um determinado ponto. Nós vemos muitas vezes as dificuldades, o tanto de coisa que tem acontecido no mundo. Mas a palavra do Senhor diz, né, e nós lemos na oportunidade da segunda mensagem, de que nós devemos viver por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos. Eu digo que a nossa visão aqui, o nosso ver natural, é um dos maiores problemas da nossa visão espiritual. Porque os nossos olhos aqui impedem os olhos da fé de ver o que Deus tem lá na frente. Então foi falado em manifestar o reino de Deus através da fé. No terceiro domingo, que foi o domingo passado, nós falamos, não necessariamente no domingo, mas está sendo apresentado no domingo. Nós falamos a respeito de manifestar o reino de Deus através do amor. Foi falado, foi lido, né? 1 João 4,8, onde diz que Deus é amor. Ou seja, o amor é a essência de Deus. Quando nós manifestamos amor para com o próximo, para Deus, nós estamos automaticamente manifestando o reino de Deus. Nós estamos fazendo a vontade do Pai aqui na terra como é no céu. O amor, queridos, é algo poderoso. O próprio apóstolo Paulo diz que ainda que eu dasse todos os meus bens e entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, eu nada terei. Então o amor é uma maneira poderosa de nós manifestarmos o reino de Deus aqui na terra. Quando você age com uma atitude de amor para com o teu próximo, você está sendo obediente a Deus e está cumprindo aquilo que Ele quer que façamos. Amém, queridos? E não diferente, né, de todas essas 3 mensagens, hoje nós queremos dar aqui um exemplo de manifestar o reino de Deus. E esta maneira a qual nós podemos manifestar o reino de Deus, obrigado, Bruno, é através do perdão. Eu quero ler com vocês no livro de Mateus, capítulo 6, quase todas as mensagens partiram do livro de Mateus, capítulo 6, aonde nós temos a oração
conhecida por muitos como a oração do Pai Nosso, que foi uma oração ensinada por Jesus para nós. Eu digo que ela não é para ser repetida sempre a mesma oração, né? Porque no próprio Mateus 6 diz que nós não devemos ficar repetindo as mesmas coisas, mas ela é uma base para nós entendermos o que nós devemos orar. O que nós devemos orar quando nós estamos ali no nosso momento. E a oração do Pai Nosso, ela tem bases ali que encaixam em todos os tipos de oração qual o ser humano precisa levar diante de Deus. E no livro, no capítulo 6, né, como eu falei, de Mateus, o verso 12, ainda na oração do Pai Nosso, diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O Senhor Jesus está ensinando nós a orarmos, falando para Deus: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Amém? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Feche os teus olhos. Deus, no nome de Jesus, esta é a tua palavra. E a tua palavra é alimento para nós. É a tua palavra que nos mantém firme. É a tua palavra, Senhor, que não nos deixa parar frente a tantas coisas que acontecem nesse mundo. É a tua palavra que nos ensina a andar pela fé, pelo amor. É a tua palavra que nos ensina a viver e manifestar o reino de Deus através do perdão. Deus, no nome de Jesus, fala com cada um que adentrou este lugar, cada pessoa que está assistindo através de um vídeo. Deus, aonde a tua palavra chegar, que ela possa produzir frutos para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o perdão é uma maneira de nós manifestarmos o reino de Deus. O nosso Deus é um exemplo de perdão. Queridos, Deus é perdão. Quando nós olhamos para Ele e vemos Ele entregando algo para nós recebermos a salvação, para nós recebermos o perdão dos nossos pecados. Olha que coisa tremenda. Nós falamos do amor doador, o primeiro ponto da mensagem da semana passada, de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele exerceu o amor doador, mas para que nós recebêssemos o perdão para a salvação. Quando nós perdoamos, nós manifestamos o reino de Deus. E queridos, o perdão, ele abre links para tantas coisas, ele nos leva a tantos pensamentos. Antes de entrar para frente aí na introdução, eu queria ainda ler no Mateus 6. Finaliza o Pai Nosso, no versículo 13, e o 14 e o 15 ainda vai falar sobre perdão. Jesus ensina sobre perdão durante a oração do Pai Nosso, termina a oração do Pai Nosso e volta mais uma vez para falar do perdão. Olha a importância do perdão. Ele fala assim, no verso 14: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha o 15. Aqui dá uma esticada na corda. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Jesus está falando a mesma coisa que ele acabou de falar no verso 13 na oração. E ele dá tanta ênfase, que se ele falasse só o que ele falou da primeira vez, eu já tinha entendido. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido, os nossos devedores. Mas ele fala novamente,
Se você perdoar quem tem te ofendido aqui na terra, o teu pai vai te perdoar lá no céu. Irmãos, já tinha ratificado, já estava legal, mas ele ainda fala de novo. A consequência do não perdoar. Se você não perdoa o teu irmão, Deus automaticamente, pelo versículo 15 aqui está dizendo que também não te perdoa. E todos nós queremos o perdão. Todos nós precisamos do perdão. Querido, se não fosse o perdão, a misericórdia do Senhor. Olha o que diz no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Você coloca para mim, tá? Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Preste atenção nisso. Algumas traduções dizem a bondade, mas a benignidade também é. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmão, quando a Bíblia fala a palavra misericórdia, é a palavra de quem se compadece, de quem perdoa. Irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos. O homem, na sua natureza carnal, se não fosse a bondade, a misericórdia do Senhor, agora eu não consigo entender como nós podemos muitas vezes receber algo e entregar outra coisa. Como pode nós termos um Deus de perdão, um Deus de fidelidade, de bondade, de benignidade, de tudo, e nós não entregamos isso para o nosso próximo? Nós queremos manifestar o reino de Deus, mas nós não queremos perdoar. Nós não queremos perdoar. Ou muitas vezes nós queremos perdoar do nosso jeito. Eu perdoo, mas só que também isso não é perdão, queridos. Isso é pôr pedra em cima. Um dia vai ter que mexer nessa ferida aí. Um dia vai ter que raspar isso aí, limpar. Engana-se a pessoa que acha que vai e põe um pano em cima e está tudo certo. E a Bíblia falava sobre perdoar 7 vezes 7 por dia. E um dia Pedro, queridos, Pedro ele sempre queria complicar mais a coisa para nós. Ele falou: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes 7, 7 vezes por dia? Jesus falou para ele: 70 vezes 7. Isso está no livro de Mateus 18, 21 e 22. 70 vezes 7 por dia. Porque, irmãos, Deus te perdoa. Nós acabamos de ler que as misericórdias dele se renovam toda manhã. Toda manhã Deus já esqueceu. Ele já lançou no mar dos esquecimentos os teus pecados, as tuas situações que necessitavam de perdão. E a Bíblia diz que ele perdoa e ele não lembra mais. Deixa eu colocar um relógio aqui, irmãos, porque hoje tem que ser no relógio. Ele perdoa e não lembra mais. Eu sempre digo, queridos, o acusador é Satanás. Satanás é acusador. Satanás fica lembrando: mas você está querendo ser uma nova vida, mas você é isso, você é aquilo, você é maldoso, você tem uma natureza ruim. Mas o Senhor, Ele renova as misericórdias sobre a tua vida, e Ele não lembra mais. Agora, queridos, existe uma situação que eu quero ir além de perdão. Porque quando nós até sabemos perdoar, muitas vezes nós até sabemos dizer: não, eu te perdoo.
Mas existem muitas pessoas que elas perdoam, mas não liberam aquilo. Deixa eu tentar fazer você entender. A pessoa, queridos, que ela não consegue liberar perdão, ela carrega aquilo durante toda a vida dela. Ela carrega aquela situação. Ela não conseguiu liberar perdão, cada vez que mexer naquilo, vai gerar uma situação. E hoje em dia existem muitas pessoas dentro das igrejas que elas carregam situações assim, porque essas pessoas não conseguem viver um verdadeiro arrependimento. Porque para você se arrepender de uma determinada situação, você precisa entender o perdão e o ser perdoado. No livro de João, no livro de Mateus, no capítulo 3, no verso 2, aqui eu começo o primeiro ponto da mensagem. Nós vemos João Batista pregando sobre o reino de Deus. E olha o que ele diz para as pessoas: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o que o arrepender tem a ver com o perdão? Eu queria falar sobre duas pessoas da palavra de Deus para que eu pudesse mostrar então o que isso tem a ver. E o primeiro ponto eu queria falar sobre um camarada chamado Judas Iscariote. Ele foi um discípulo, caminhou com Jesus. Ele era o camarada que cuidava do dinheiro. Ele era o tesoureiro entre os discípulos. Os discípulos eram organizados, eles recebiam oferta, eles guardavam para que eles pudessem comprar comida, para que eles pudessem fazer o que era necessário ser feito. De vez em quando, Jesus pegava e mudava um pouco o roteiro das coisas. Multiplicava pão e peixe para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas no dia a dia eles tinham uma vida normal. E eles tinham então Judas. Judas, queridos, quando Jesus começou a falar muito a respeito que era chegada a hora, e que era chegada a hora que ele iria partir, que ele iria morrer, Judas começou a pensar: puxa, mas então ele não é o rei. Mas então ele não é o rei, então ele não vai ser o rei. Então eu não vou ser um dos 12 do rei, eu não vou ser o ministro ele seria o da economia, né, irmãos? Eu não vou ser o Judas Guedes. Então tem alguma coisa de errado, porque até agora eu estava vivendo um propósito, eu estava caminhando com esse camarada, achando que ia dar em alguma coisa. Eu queria assumir um ministério e não vou assumir nada. E ele vai morrer. E a Bíblia diz que quando Judas vê isso, ele vai e traz Jesus. Ele vai e vende Jesus para os soldados romanos por 30 moedas de prata. Judas errou, queridos, amém? Judas errou, ele traiu o Senhor. Eu tenho certeza que Jesus perdoaria Judas. Eu tenho certeza que se Judas tivesse tido uma posição de arrependimento, como João falou para nós, lá atrás já, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Se Judas tivesse arrependido, ele teria recebido perdão. E aí que eu entro na questão, queridos. Judas não se arrependeu, Judas ele sentiu remorso. Judas ele começou a pegar aquilo todos os dias e ficar ruminando dentro dele, ficar martelando aquilo. Meu Deus, eu traí Jesus, meu Deus, eu traí o mestre. E ele não conseguia encontrar um lugar para pensar num perdão, numa nova vida. Ele não conseguia, ele só conseguia viver aquela situação que trazia martírio, que trazia dor, que trazia tristeza.
E aquilo começava a gerar remorso cada vez mais dentro deles. Queridos, existem pessoas depressivas, existem pessoas com mágoa no coração, existem pessoas amedrontadas, existem pessoas tristes, aborrecidas, porque ela não consegue entender o poder da cruz para a vida do homem. Ela não consegue entender o perdão, ela não consegue viver o perdão. Então ela não consegue se arrepender, mas ela vive um remorso, onde todos os dias isso fica martelando dentro do coração e da vida dela. Pessoas tristes, pessoas que não conseguem sorrir, pessoas que não conseguem pensar num novo momento de Deus para a sua vida, pessoa que só consegue sofrer. Sabe por quê, queridos? Que ela não tem ideia do quanto Deus pode fazer pela vida dela. Ela carrega aquilo todos os dias. Eu fico imaginando, queridos, eu não sei quantos dias demorou para Judas Iscariote fazer o que ele fez, mas eu fico imaginando como foram as horas dele, como foram os dias dele, como era a vida daquele homem depois daquilo que ele fez. O que será ele pensava, queridos? Eu imagino que ele era atormentado. E nós vivemos num mundo de pessoas com remorso e não arrependidas. Pessoas com remorso. Pessoas que não querem mudar, pessoas que não querem uma nova vida, mas querem ficar ali sofrendo e vivendo daquela maneira. Isso é muito sério, irmãos. Quando nós não conseguimos olhar para a cruz e ver a salvação, quando nós não conseguimos olhar para a cruz e ver o novo de Deus, quando nós não conseguimos olhar para a cruz e ver que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e o que Deus tem para nós vai muito além daquilo que nós conseguimos ver. Segundo ponto, e a segunda pessoa, fecho com a terceira pessoa, mas a segunda pessoa, um camarada chamado Pedro. Pensa num cara fera, irmãos. Pensa num camarada top. Pedro. Mas deu trabalho. Deu trabalho para Jesus. Judas vendeu Jesus. Judas vendeu. Trocou ele por moedas. Não vou ser um ministro mesmo, vou ficar perdendo tempo com o quê? Vou pegar uma grana e vou sair fora. Pedro, quando Jesus anunciou o que iria acontecer, ele falou: não, ninguém vai colocar a mão no Senhor. Eu dou a minha vida. Deus, eu entro na frente desses caras, deixa comigo. Mas conforme Jesus falou para ele, antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negou Jesus. 3 vezes ele traiu Jesus. 3 vezes ele falou: eu não conheço. 3 vezes, irmãos. Ele tinha motivos suficientes para sentir remorso. Ele tinha motivo suficiente para se tornar mais um Judas. Sabe o que aconteceu com Judas, querido? Ele se matou. A Bíblia diz que ele se enforcou. E provavelmente num precipício onde essa corda arrebentou e ele saiu se arrebentando. E estudiosos dizem que num pedaço de um terreno que ele comprou com as moedas que ele traiu Jesus. O remorso gera morte, depressão, mágoa, tristeza profunda, raiz de amargura. E Pedro tinha tudo para fazer isso. Pedro tinha tudo, queridos, para, sei lá,
virar o barco dele, sei lá. Mas Pedro não fez isso, queridos. E no livro de João, no capítulo 21, do 15 ao 17, Pedro tem um encontro com Jesus. Depois que Jesus é morto, ressuscita. Pedro já tinha voltado a pescar. Pedro já tinha falado, eu vou voltar para a minha vida. E nesse momento ele tenta pescar de novo, não pega nada de novo. E quando eles olham, eles veem lá na beira do mar da Galileia, já estava alguém lá assando um peixinho, vem aqui comer. E ele começa a lembrar, puxa, mas parece que eu já vivi esse momento de não pegar nada e eu ver alguém. E a Bíblia diz que Pedro vai até Jesus e ali eles comem. O verso 15 fala, eles terminam o de jejum. Café da manhã. E então, Jesus olha para ele e fala, Pedro, tu me amas? Ele falou, Senhor, claro que eu te amo. Jesus olha para ele novamente, Pedro, tu me amas? E o verso 17, a Bíblia diz que pela terceira vez Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? E ele fica angustiado, queridos, porque ele fala, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe de todas as coisas. 3 vezes Pedro traiu ele, mas por 3 vezes Pedro disse que amava ele. Por 3 vezes Pedro negou ele, mas por 3 vezes Pedro falou com a sua boca que amava ele. Pedro teve a oportunidade de se arrepender, não sentir remorso. Queridos, nós não temos que sentir remorso, nós temos que nos arrepender e mudar aquilo que estamos fazendo de errado na nossa vida. Se até aqui eu fiz algo que não estava certo, Deus me dá a oportunidade de recomeçar, Deus me dá a oportunidade de refazer da maneira certa, mas para isso eu tenho que me arrepender e não sentir remorso. E aí entra a questão do perdão. Para se arrepender é necessário você entender o perdão. Se você não consegue perdoar, se você não consegue entender que você já está perdoado, você também não vai conseguir viver o arrependimento. E queridos, se você não faz isso, se você não vive dessa maneira, você não está manifestando o reino de Deus. Porque o reino de Deus é perdão. O reino de Deus é perdão. O reino de Deus é misericórdia. O reino de Deus é perdão, é misericórdia, é arrependimento, é mudança de caminho. Nós iniciamos, a primeira mensagem falando em arrependimento, em reconhecimento de Jesus e mudança de vida. E terminamos hoje da mesma maneira falando sobre arrependimento e uma nova postura de vida. Mas agora eu pergunto para você, será que nós conseguimos viver isso? Será que isso é algo fácil a mim? A você? Ser humano? Pecador? Não, queridos. Aqui eu queria falar da terceira pessoa desta mensagem, a terceira pessoa da Trindade, que é a pessoa de Deus, o Espírito Santo de Deus. Se nós formos no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 22, fala a respeito dos frutos do Espírito Santo de Deus. Os frutos do Espírito Santo de Deus. O que é fruto? O fruto é algo que nós vamos demonstrar a partir do momento que nós vivemos aquilo. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Eu já vou entrar no versículo que mostra isso. Você tem direito ao Espírito Santo de Deus na tua vida. Ele é com você. Eu já vou ler isso também. E a partir do momento que você então tem isso, você tem os frutos do Espírito Santo, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. Quando você tem isso na tua vida, cada uma dessas atitudes manifestam o reino de Deus. Quer saber por quê? Porque não vem de você. Ai, pastor, mas eu sou tão bonzinho. Bondade é fruto do Espírito. Pastor, eu sou tão fiel, eu tenho tanta fé, e eu sou tão fiel. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito Santo de Deus. Por isso, queridos, que nós vemos hoje em dia um mundo que não manifesta nada o reino de Deus. Um mundo que só quer viver naquilo que a carne oferece. Vamos para a Bíblia aqui para nós tirarmos algumas dúvidas a respeito disso que nós falamos. João 14, 15, 16 e 17. João 14, verso 15, 16 e 17. Aqui é a promessa do Espírito Santo. Deve ser ali o texto da tua Bíblia. É a promessa, é Jesus dando a promessa do Espírito Santo. Se me amardes e guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas você conhece, porque habita convosco e estará em vós. Eu amo pregar isso, irmãos. Isso aqui é o ápice da pregação. Eu amo falar isso. Irmãos, os frutos que estão lá em Gálatas, eles só vão aparecer na nossa vida quando nós entendemos isso. Quando o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz: o mundo não conhece, o mundo não tem Ele. Porque não tem parte com o reino de Deus. Porque não tem acesso ao reino de Deus. Vamos lá no primeiro dia. Nós precisamos ter acesso ao reino de Deus. Nós precisamos reconhecer o Senhor. Nós precisamos nascer da carne e do Espírito. Quando Jesus falou isso para o camarada, ele falou: Senhor, posso eu, um homem adulto, entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Nicodemos ficou perdido. E Jesus falou: aquele que não nascer da carne e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando você recebe acesso ao reino de Deus, quando você reconhece o Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você tem em você o Espírito Santo de Deus. Só que daí eu posso ter ele ali quietinho e ficar alimentando a minha carne. Quais são os frutos que eu vou fazer? Quais são os frutos que eu vou oferecer? Lá mesmo, irmãos, em Gálatas 5, lá fala sobre os frutos da carne. Eu acho que eu vou até ler, irmãos. Quem alimenta a carne recebe os frutos da carne. Olha só o que é a obra da carne. Olha só o que é a obra desse mundo. Daqui a pouco eu vou mostrar na Bíblia quem que é o príncipe desse mundo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisa semelhança a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. João 16:8. Amém, irmãos? Se você for para a obra da carne, se você alimenta a obra da carne, você vai viver na obra da carne. Mas estas coisas não vão herdar o reino de Deus. Esse que pratica tais coisas é aquele que a Bíblia falou que não conhece o Espírito Santo, que não sabe quem é o Espírito Santo.
Ele pode até falar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele não sabe o que é. Mas nós conhecemos, irmãos. Vocês conhecem. Porque Ele habita em vós. Ele está em vós. 16:8. Põe o 7, por favor, Thay. Aqui Jesus ainda está falando sobre a importância dele ir para Deus, para que pudesse vir o Espírito Santo. João 16, a partir do 7, diz assim: todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador, que é o Espírito Santo, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vir, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, olha só como a gente vai fechar aqui com chave de ouro. Quem que convence o homem do pecado? É o Espírito Santo de Deus. Por que é necessário nós vivermos o reino de Deus? É necessário nós manifestarmos o reino de Deus? Por que é necessário nós reconhecermos Jesus, nos posicionarmos com Jesus? Porque daí nós vamos receber o Espírito Santo, e é Ele que vai nos convencer. Irmãos, não precisa mais, ai pastor, fulano fuma, ai pastor, fulano bebe, fulano é mentiroso, fulano é isso, fulano é aquilo. Irmãos, a hora que o Espírito Santo de Deus pegar ele muda, ele é transformado. Enquanto o homem fica falando, ele faz às vezes só de birra. A palavra do Senhor diz: vinde como está. Agora, a partir do momento que a gente chega, a gente precisa manifestar o reino de Deus. A gente precisa alimentar e fortalecer o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se você é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, você nunca vai ter problema em perdoar, em manifestar o reino através do perdão. Você nunca vai ter problema em se arrepender. Você nunca vai ter problema em amar, em ter fé. Você nunca vai ter problemas. Porque não é você, meu irmão, não sou eu, não é essa carne aqui que só quer saber de carne. Literalmente. Não é eu, queridos, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Quando alguém olhar para você e dizer: meu Deus, você mudou, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa diferente, você vai dizer: não sou eu, mas é aquele que habita em mim. Coloque-se de pé, por favor. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Como você tem vivido? Vivendo o perdão de Jesus? Você se arrepende ou você tem remorso? Somente com o Espírito Santo de Deus, só Ele vai nos convencer dos nossos erros, para que nós possamos nos arrepender. Só Ele vai nos convencer das nossas falhas, porque a nossa carne, ela sempre vai querer ter razão. Eu quero orar com você nesta noite, e pedir para você colocar em prática na tua vida tudo aquilo que foi ministrado durante essas 4 mensagens. Manifeste o reino de Deus aonde você estiver. Manifeste que venha o reino de Deus na tua casa, que venha o reino de Deus na tua célula, que venha o reino de Deus aonde você colocar os teus pés. No nome de Jesus. O primeiro passo é reconhecer Jesus, que é Deus. E se você esqueceu tudo o resto, apenas peça para o Espírito Santo de Deus fazer morada na tua vida. Peça para o Espírito Santo de Deus encher você a cada dia mais, até que não tenha mais lugar para as coisas do mundo, da carne no teu coração.
Deus maravilhoso, no nome de Jesus, nós te damos graça, Pai, por esse momento tão maravilhoso, por essas mensagens que ouvimos, por essa palavra que veio de encontro com o nosso coração, de tantas coisas, ó Pai. Deus, que nós possamos aprender a perdoar e também receber perdão, que nós possamos entender o poder do perdão, para que gere arrependimento genuíno nas nossas vidas e não remorso, no nome de Jesus, ó Pai. Que nós possamos se arrepender, como disse João Batista, porque é chegado o reino de Deus. Oh, aleluias. Deus, no nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, é alimento, como eu já falei. Fortalece cada coração, cada vida espiritual fraca, desnutrida, que possa receber esse alimento, que possa receber essa palavra onde ela chegar, que no nome de Jesus venha trazer vida e vida em abundância. Restaura os corações, restaura, Senhor, as vidas, pessoas amargas, tristes, depressivas, que elas possam viver a alegria do Espírito Santo, o gozo, a paz, o amor, a mansidão, temperança, que os frutos do Teu Espírito Santo venham ser reais na nossa vida, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Amém, Jesus. Pastora, vem aqui. Queridos, eu ainda quero dizer mais uma coisa para você. A Bíblia fala sobre 2 homens que fizeram uma construção. Um construiu sobre a areia, o outro construiu sobre a rocha. Veio o vento e aquele que construiu sobre a areia, sua casa a casa caiu, literalmente. A conclusão dessa história diz assim: aquele que apenas ouve a palavra de Deus, ele é como é aquele que construiu a casa sobre a areia, pastora. Ele só ouve, ele é que construiu sobre a areia. Aquele que construiu a casa sobre a rocha, que veio o vento, a chuva, bateu, chacoalhou, balançou, mas não caiu, porque estava firme sobre a rocha. A Bíblia diz que é aquele que ouve e pratica. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Podeis assentar por mais um instante. Glória a Deus. Manifestar o reino de Deus, isso é maravilhoso. Aprendemos tanto nesse mês e que possamos continuar praticando, meditando e aprendendo sobre reino. E uma das maneiras de manifestar o reino de Deus é através da adoração. E muitas vezes quando nós ouvimos adoração, nós vinculamos a canções ou palavras ao Senhor de adoração. Mas a adoração como atitude, eu gostaria de dar um exemplo em Mateus 26. Eu vou ler rapidamente com vocês, a partir do versículo 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Isso é a adoração, a atitude de adoração. Você pode encontrar essa passagem também em João, e aonde ali fala que é Maria. E ali ela derrama, e esse frasco de alabastro custava
alto valor. E ali o discípulo citado é Judas Iscariote, ao qual houve o remorso. Ele questiona aquela oferta. Ele questiona, ele que diz assim: nossa, isso poderia ser vendido e dado aos pobres. Mas ele não era porque ele tinha atos de bondade, mas é porque ele tinha a sua vida apegada às coisas materiais. E em Mateus capítulo 6 também, ao qual ali foi falado a oração do Pai Nosso, na sequência você vai falar sobre: não acumuleis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas no céu. Ali onde está o teu tesouro, também está o teu coração. Então, muitas vezes, as pessoas se apegam tanto a coisas materiais, se tornam tão avarentas, tão mesquinhas. No mês que vem nós vamos falar de prosperidade. E aí nós vamos aprender muito sobre provisão de Deus, sobre vida financeira, sobre várias coisas, já fazendo um marketing aí do mês que vem. Mas eu quero que você entenda que quando você oferta, quando você semeia no reino de Deus, você está fazendo atos de adoração ao Senhor. Você não está apenas dando dinheiro ou ofertando um valor, mas você está entregando ao Senhor: eu confio em Ti, eu faço parte desse reino e eu quero contribuir, eu quero que esse evangelho seja pregado em tempo e fora de tempo. Amém? Então vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas, nossos dízimos? Amém? Separe e se coloque de pé, coloque a mão no teu coração, né? Essa oferta, e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por cada ofertante, por cada dizimista da tua casa. Esse momento de adoração, recebe, Senhor, essa adoração. Recebe, Senhor, e que o teu evangelho seja sempre pregado. Que possamos manifestar o reino através desse ato, dessa atitude de adoração com um coração sincero diante de ti. E que o Senhor venha abençoar a vida dos teus filhos. Que o Senhor venha abençoar, derramar, Senhor, sobre a vida deles a tua provisão e o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém? Pode vir ofertar. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar encerrando. Que Deus te abençoe grandemente. Como eu falei, mês que vem vamos falar de prosperidade, mas vamos continuar manifestando o reino. Amém? Se coloque de pé. Estenda as tuas mãos em direção ao teu lar. E vamos abençoar o nosso retorno às nossas casas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento maravilhoso, pela oportunidade de ouvir da tua palavra, se alimentar, ser edificado, Senhor, em nome de Jesus, que possamos manifestar o teu reino, que o Espírito Santo, que o teu Espírito habita em nós em todo o tempo e que possamos praticar, manifestar o teu reino em todo o tempo, Pai. Leva-nos, Senhor, debaixo das tuas mãos protetoras, livra-nos, Senhor, de todo o mal, nos abençoa, que tenhamos um fim de semana abençoado, uma semana seguinte de vitória, de provisão, de cuidado, em nome de Jesus. Amém? Coloca a tua mão em posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a mais doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam hoje e para todos sempre. Que Deus te abençoe e que você vá em paz, em nome de Jesus.